Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, nós te pedimos, põe tuas mãos sobre nós. Protege-nos. Abençoa-nos. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Livra-nos, Senhor, dos embustes do demônio, das armadilhas de Satanás, que são tantas, escondidas, muitas vezes nem parecem armadilhas, mas são capazes de matar a alma daqueles que nelas caem. Por isso nós te pedimos, Senhor, nosso Salvador, que nos salve de todo mal, que afaste de nós todo perigo, que nos livre de toda enganação. Senhor, livra-nos de toda enganação. Nós te pedimos, ó Jesus, põe tuas mãos sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos. Quantas vezes, Senhor, nós somos enganados pelo mal, nós somos enganados pela tentação, porque os nossos sentimentos estão turvos, como a água turva, a agitação, a confusão, aquele emaranhado de sentimentos, por tantas coisas que vão acontecendo ao mesmo tempo. Situações de saúde, problemas familiares, problemas materiais, discussões, problemas no trabalho. E essas coisas todas vão criando, Senhor, um alvoroço dentro do nosso coração. Quando nós percebemos, já não conseguimos mais enxergar com clareza e facilmente podemos cair na enganação. Por isso eu te peço agora, Jesus, nesse dia que o Senhor tem para nós, toma-nos pela mão e conduze-nos, porque contigo, ainda que tenhamos que atravessar o vale escuro da sombra da morte, nós não tememos. O vale é escuro e nós não vemos, mas nós confiamos naquele que nos conduz pela mão. Se o Senhor me tem pela mão, mesmo sem ver eu posso prosseguir, mesmo no escuro eu posso avançar, porque a minha confiança está no nome do Senhor que fez o céu e fez a terra. Por Deus eu posso dar o próximo passo. Por Deus eu posso prosseguir. Por isso, Jesus amado, seja o nosso protetor. Seja o meu protetor. E conduz-me neste dia, Senhor, em meio a todos os desafios que me esperam. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos do 11 ao 24. E diz assim a palavra de Deus. Deixa eu anotar aqui também, dia 22 do 9 do 22. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai dividiu os bens entre eles.
Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para algum lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro e o abraçou e o cobriu de beijos. O filho então lhe disse: pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: trazei-me depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: dá-me a parte da herança que me cabe. Gente, esta palavra, ela é tão cheia de riqueza, tão cheia de significado, que só essa passagem daria para a gente fazer um retiro de fim de semana inteirinho. Verdade. Tamanho significado que tem nesta passagem. Você percebeu aqui que o filho acabou de matar o pai? Matou o pai. Porque a herança é algo que você divide depois da morte. A pessoa morre, ela deixa a herança e aí se faz a divisão. O pai era vivo, o pai era ativo. Tanto que o filho mais velho não pegou a parte dele da herança. Não era intenção do pai dividir a posse entre os filhos. E esse filho se antecipou como se o pai já tivesse morrido. Já que você vai morrer mesmo e o que é seu vai ficar para mim, me dê a parte que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Toma aqui a sua parte, divide isso aqui é do seu irmão, isso aqui é seu. Pega a parte que cabe a você. Vai com o que é teu. Porque tem pedidos que as pessoas fazem para a gente que causa tanta tristeza que a gente nem reage, né? Às vezes você está tentando fazer o bem, você está tentando ajudar a pessoa e ela está na contramão do bem que você está fazendo para ela. Aí o que você faz? Larga. Você diz: você quer, então vai. É isso que você quer? Então toma. Às vezes você para, você pensa, você reflete, você arquiteta para fazer o melhor para a pessoa. Só que a pessoa não quer o que vai ser bom. Ela quer de imediato aquele pouquinho, aquela mixaria. Aquele aparente bem que na verdade não tem benefício nenhum. E por mais que você tente explicar, só
motiva a pessoa a ficar irritada com você, então você larga. Faz a experiência. E é interessante como a vida vai ensinando isso pra gente. Inclusive, teve coisas que eu aprendi a aconselhar assim. Não é? A pessoa vem pedir minha opinião, eu digo, se eu estivesse no seu lugar. Por quê? Porque a vida é dela. E eu tenho feito isso muito. Se eu estivesse no seu lugar, eu faria assim. Olha, como se trata de educação dos filhos, lá em casa nós fizemos desse modo. Olha, no que diz respeito ao trabalho, a minha maneira de lidar com as pessoas que estão comigo é esta. E aí a gente vai partilhando com a pessoa aquilo que é a nossa experiência. Mas no fim eu me acostumei também a concluir dizendo, mas você faça aquilo que você achar melhor. Ah, mas você falou aí, mas eu estou pensando. Então experimenta. Depois me conta o resultado. Né? Já, às vezes, quando a pessoa pega a gente num momento mais atravessado, como já aconteceu, aí a pessoa vem, me pergunta, eu falo, eu argumento, a pessoa fica insistindo. Eu falei, mas então por que você perguntou? Se você já tinha tudo decidido dentro de você. Uma vez, uma moça veio de longe. Nos encontros que a gente sai para poder pregar pelo nosso país e até fora do nosso país, a gente vai conhecendo muita gente. E eu tinha ido pregar ali no Centro-Oeste, e na região do Centro-Oeste, e ela estava nesse encontro. E ela resolveu vir à Cachoeira Paulista. A gente combinou, demorou um pouquinho para a gente achar ali um momento ideal, combinou, para que eu pudesse conversar com ela, trocar uma palavrinha. E ela chegou com uma situação delicada. Ela disse, olha, o homem com o qual eu morava e que eu parei de morar, disse que me aceita de volta morando com ele, mas ele não quer casar comigo. Ele não quer ter filhos comigo. Mas a casa está à disposição para eu morar com ele. E eu queria saber a sua opinião. O que eu devo fazer? Não é? Ela já tinha feito a experiência. Já tinha dado errado. E da maneira assim transparente como esse homem descreveu para ela, ele não queria nenhum compromisso com ela. Nenhum compromisso. Te dou casa e comida em troca de sexo. Você vem para cá, a gente transa, você come, você dorme, mas não tem compromisso nenhum entre nós. Inclusive, se de uma hora para outra, algum de nós pensar diferente, cada um para o seu lado. E ela me descrevia isso, como ele contou para ela, e me perguntava, qual é a sua opinião? Gente, a minha opinião é bem informada e é bem clara a esse respeito. Eu não permitiria nunca a uma pessoa que eu amo ingressar numa relação dessa. Permitiria, sim, no sentido bom da palavra, né? Tem coisas que não tem como você proibir a pessoa. Mas eu nunca ofereceria consenso numa coisa dessa. Por quê, Márcio? Porque se eu amo a pessoa, eu não quero uma vida dessa para ela ser capacho do outro, papel higiênico do outro. Não, isso não é vida. Você disse muito bem, Paulo. Mas eu não dei essa resposta para ela. Eu olhei nos olhos dela e disse assim, por que você veio me perguntar se você já decidiu? Eu tinha certeza que ela tinha decidido. E as lágrimas caíram, pesadas no rosto dela. Porque, na verdade, ela não queria uma resposta. Ela queria que alguém confirmasse a decisão que ela já havia tomado para ela ficar mais em paz com a consciência. Então, chega uma hora que a gente só pode dizer para a pessoa,
Eu não tenho como impedir você de fazer isso. Respeito a sua decisão. Mas se você tem tanta convicção, por que perguntou? Porque, na verdade, lá no fundo do coração, a pessoa sabe que aquilo não está certo. Como esse rapaz sabia que não estava certo. E como o pai sabia que não estava certo. Gente, o pai nem reage. Nem tem resposta do pai aqui. Com certeza, triste. Ele abaixou a sua cabeça e dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho revela a má intenção que ele tinha dentro do coração. E que o pai já sabia, porque pai é pai, gente. Um pai presente, um pai amoroso, uma mãe presente, uma mãe amorosa, ela sabe até o que o filho não conta, ele sabe até o que a filha não conta. A gente que é pai, a gente percebe quando tem alguma coisa errada. E esse pai sabia que esse filho guardava no seu coração uma intenção má. E poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo que era seu e partiu para um lugar distante. Moleque miserável. Outra palavra, Márcio. Ele não só pegou o que não era dele. Veja, herança é herança, não é dele, era do pai. Eu lembro de um dia que o meu filho chegou para mim, ele era novinho, ele devia ter uns 6 ou 7 anos. Aí ele me pegou num canto lá em casa e disse assim: essa casa aqui, de quem é? Porque ele está sempre ouvindo a gente falar a nossa casa, a nossa casa, a nossa casa. E aí naquela perguntinha eu já percebi, é novinho, mas esses bichinhos são espertos, sabe? Aí de quem é essa casa aqui? Eu falei: então filho, essa casa aqui é minha e da sua mãe. Aí ele já ficou desconcertado. Eu falei: é minha e da sua mãe porque eu e a sua mãe que trabalhamos, eu e a sua mãe que ajuntamos o dinheiro, eu e a sua mãe que construímos esta casa, eu e a sua mãe que cuidamos dela, eu e a sua mãe que pagamos ali conta de água, conta de luz, imposto, tudo. Essa casa é minha e da sua mãe. Mas a gente te ama tanto, que a gente até deixa você morar nela. E eu vou falar para você aqui uma coisa, é minha e da sua mãe, mas você pode falar que é nossa, beleza? Chama de sua também. Ah, tá, entendi. Pronto, resolvido o problema, porque a gente tem que plantar uma semente boa para dar fruto lá na frente. E é verdade. É verdade. Uma coisa que também eu sempre fiz, a gente sai muito em missão, muito, para o Nordeste, para o Norte do país, para o Centro-Oeste, não é? Para a região Sul, para a região Sudeste. A gente está sempre levando a palavra de Deus. Como é que é? Às vezes outro país até. Às vezes outros países, inclusive. E é claro, se você vai num outro país, sempre tem alguma coisinha diferente, mais baratinha, que dá para você trazer de presente. Eu nunca cheguei com presente na mão. Nunca, nunca, nunca. Nunca, Márcio, nunca. Por quê? Porque eu nunca quis que os meus filhos associassem a minha chegada ao material. Presente vem depois. O mais importante é o encontro entre a gente. Porque senão daqui a pouco você entra dentro de casa, menino está enfiando a mão no seu bolso para saber o que você trouxe. E o dia que você não conseguir trazer nada, você vai tomar um pé nas costas, vai escutar um desaforo, e a culpa não é da criança, a culpa é de quem educou desse modo. Então eu sempre procurei fazer dessa maneira e eu lhe digo, deu muito certo. A herança não era desse rapaz, era do pai dele. E ele pegou o que era do pai para ficar longe do pai, para meter o pé na estrada, porque quando a gente quer fazer errado, a primeira coisa que a gente faz é cortar os laços com quem a gente ama. Gente, a vida errada, ela é um crime contra nós mesmos.
A vida errada, ela é uma doença para a nossa alma. A vida errada é a pior coisa que você pode ter contra você mesmo, ainda que você diga assim, mas eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou fazendo nada contra ninguém, se as pessoas não souberem, o que isso vai fazer de mal? A primeira coisa que a vida errada faz com você é pôr você longe das pessoas que te amam. Porque é insuportável você viver uma vida errada diante de quem te reprova. Por isso que tem gente que não gosta da Bíblia. Porque a Bíblia nos ama, ela é a palavra de Deus. E ela nos diz não o que a gente quer ouvir, mas ela nos diz a verdade. Foi até interessante, né, que a Paula trouxe essa caixinha. A gente sempre tem aqui no programa algumas outras caixinhas também. E tem duas caixinhas que eu já vi coisas maravilhosas acontecerem através delas. Uma delas se chama Puxando Conversa. Gente, eu vi numa brincadeira, né? Eu fui com uns amigos. Nesses retiros que a gente vai, eu tive a oportunidade de estar com um amigo meu muito querido, chamado Petri, meu amigo Marco Aurélio Petri, em Gramado. E nós fizemos ali essa brincadeira com a caixinha. É muito bom. Olha, chegou uma hora que a gente tinha medo de puxar a caixinha, a perguntinha. Porque parece que estava selecionado. Batia certinho. Inclusive, uma das pessoas que estava conosco, numa certa altura, precisou se retirar para chorar. Porque mexeu lá no fundo do coração da pessoa. Essa outra que está aí do lado, essa invoca-me e dar-te-ei resposta. Gente, a Paula tem essa sempre em casa, ela sempre posta. Eu posto todo dia. É interessantíssimo como a gente puxa dali a resposta de Deus para o momento da gente. Tem hora que é um tabefe que a gente toma. Logo cedo. Eu já vi a pessoa puxar e fugir da resposta. Fugir mesmo, largar e sair. Porque a palavra de Deus não diz para nós o que a gente quer. Ela diz para nós o que vai fazer bem para a gente. Como uma mãe que não passa a mão na cabeça de um filho que está estragando a própria vida, mas diz para ele, às vezes até com uma dura firmeza, que ele precisa se endireitar. Então, quem pega a trilha errada, quer ficar longe da verdade. Esse rapaz foi para longe do pai porque ele queria fazer o que não devia, queria fazer o que não presta. E diz aqui, ali ele esbanjou tudo numa vida desenfreada. Márcio, o que é uma vida desenfreada? A gente leu até o versículo 24. Se você continuar até o versículo 32, você vai ver que o irmão mais velho dele conta o que é a vida desenfreada. No momento de revolta, o irmão mais velho que não foi esbanjar, vira para o pai e disse assim, esse seu filho que gastou a parte dele da herança, que gastou o dinheiro da família com prostitutas e bebidas. Para que ele foi para longe? Para frequentar bordel, para frequentar prostíbulo, para gastar o seu dinheiro comprando sexo, para gastar o seu dinheiro com bebida, para gastar o seu dinheiro com drogas. Com drogas, Márcio? Sim. Você acha que droga é coisa de agora? Droga é coisa antiga. Muda a droga, mas o ser humano continua o mesmo. E a prática de escapar para os entorpecentes continua desde muito tempo. Foi gastar o dinheiro dele com drogas e ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando ele tinha esbanjado tudo o que possuía, quando ele não tinha mais nada, chegaram os dias maus. Porque esses dias ruins sempre chegam, gente. Todos nós passamos por dias ruins. Digo a você com sinceridade, porque quando a gente não se prepara, sabendo que a vida não é só flores,
Quando chega o dia ruim, a gente está despreparado. Nós precisamos nos abastecer de fé para os dias difíceis. Porque nos dias fáceis, quem não tem fé também navega bem. Mas como diz o ditado, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro. É nas tempestades que a gente vê quem tem têmpera, quem é bom naquilo que faz, quem é firme, quem tem caráter. As situações difíceis da vida, elas não fazem a pessoa fraca. Elas só mostram o que ela é. Tadinho do fulano, essa situação fez o fulano ficar tão fraco. Não, não, não. Essa situação mostrou que ele era fraco. Assim como também tem gente que é apagadinha no dia a dia, mas quando chega a hora da verdade, da dureza, você pergunta, essa pessoa é feita de quê? De ferro? Porque era para essa pessoa ter quebrado e ela não quebra. É pancada atrás de pancada e ela está lá firme e forte. Ela sofre, ela chora, mas um sorriso está sempre estampado no rosto. O que essa pessoa tem para ela aguentar o que muitos não aguentariam? Já era para ela ter sido esmagada e ela está lá de pé. O que essa pessoa tem? Vou te contar o que ela tem. Fé. Fé é para essas horas. Porque os dias maus chegam para todas as pessoas. Todos nós passamos por perdas, todos nós. Perder o pai, perder a mãe, não é o privilégio de alguns poucos, gente. Se você viver o suficiente, você vai precisar enterrar os seus pais, ou enterrou. E queira Deus, você não precisa enterrar um filho ou uma filha. Porque muitos tiveram que passar por esta provação. E eu vou lhe dizer, fé para essas horas, meu amigo. Não é hora para a gente se revoltar e para a gente virar as costas para Deus. Agora, na hora dessas perdas, é que nós precisamos estar mais unidos a Deus. O que o diabo faz num momento limite, como é, por exemplo, a perda de um filho? O diabo vira nosso companheiro. Se tem uma pessoa que está sempre disponível para fazer companhia, é o diabo. Ó, e vou te falar, às vezes um amigo você precisa chamar, o diabo vem sem ser chamado. Pensa num companheiro, é ele. Só que ele está ali não para te ajudar. Ele está ali igual um leão rondando você, esperando uma brecha para ele te abocanhar. Só que ele não pode te abocanhar se você não chega perto dele. Ele é um leão preso numa corrente. Você tem que se aproximar dele. E para você se aproximar dele, você precisa se afastar de Deus. Ele não pode te obrigar a isso, mas ele pode sugerir. E qual é a grande tentação que o demônio lança contra nós no momento de uma perda grande, de um mal grande que se abate sobre nós? Ele começa a colocar na nossa cabeça que foi Deus, que Deus não nos ama, que Deus não olha por nós, que Deus não nos protege, que se Deus nos amasse, Ele teria nos privado daquela experiência dolorosa, que Ele não teria permitido aquilo. Uma outra hora a gente fala por que essas coisas acontecem, não é? Porque Deus permitiu. Meu amigo, você é pai, você é mãe, você ama seu filho? Seu filho faz tudo que você permite? Nem sempre o pai permite uma coisa para o filho, mas ele faz assim mesmo. Ah, mas Deus é seu pai. Tem muita coisa na sua vida que Ele não permite que você faça, mas você faz assim mesmo. Aí Ele tem duas opções: acabar com você, Ele não vai fazer isso porque Ele te ama, ou transformar você num fantoche, que é anular a sua liberdade e impedir você. Se você tiver impedido de fazer aquilo que a sua liberdade manda, você é um boneco, um fantoche. E Deus não fez fantoches, Ele fez pessoas livres à sua imagem e semelhança. Por isso, nós podemos incorrer no erro, nós podemos cometer pecado.
As pessoas podem errar contra nós. E um conjunto de circunstâncias pode determinar uma situação desastrosa. Mas o demônio põe tudo isso na conta de Deus, com uma única finalidade: afetar a Deus, magoar a Deus. Você acha que Deus vai ficar afetadinho com uma mentira que dizem a respeito dele? Não vai. A finalidade do demônio é afastar você de quem pode ser a sua âncora naquele momento em que a tempestade arrebentou sobre a sua vida. A finalidade do demônio é afastar você de quem te protege, é dividir para dominar sobre a sua vida. É uma tentação terrível. Então esse jovem ali afastado gastou tudo que tinha e num momento de grande dificuldade ele se encontrou desprovido de tudo que poderia ser um amparo para ele. Aí ele comeu não o pão que o diabo amassou, mas as bolotas dos porcos que o diabo amassou. Foi. Entende? Foi nem o pão, foi menos do que o pão. Para você ter ideia, o que essa palavra está te dizendo? Que a vida que ele tinha era menos do que a dos porcos. Em outras palavras, os porcos viviam melhor do que ele. Porque para uma pessoa querer comer a comida do porco, ela estava mais suja do que o porco, ele não tinha mais roupa. Ele fedia. Ele não tinha mais dignidade. Ninguém sabia quem era ele. Ele não tinha mais o anel de família, porque o anel era um selo, era como uma assinatura, é como a senha do banco. Naquela época não tinha senha de banco. Naquela época o que era a senha? Era o anel com o selo da família. Então, em vez de digitar a senha do banco, você ia lá e botava o anel na cera, não é? Que era frágil, mas pegava todas as características daquele selo, e se o selo não fosse rompido, estava válido o documento. Esse jovem tinha vendido o anel para poder comer, para poder festejar. Ele nem com aquilo que identificava da família dele ele tinha mais. Ele não tinha o que calçar. E ele desejou entrar no chiqueiro com os porcos e comer a comida dos porcos. Mas nem isso davam para ele. Sabe o que isso significa? Eles pagavam por dia. Que o que ele recebia não dava para ele no dia. Cuidando dos porcos, não dava para ele comprar uma comida melhor do que a que o porco comia. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então ele caiu em si. Quantos de nós comemos o pão que o diabo amassou para a gente cair em si? Quantos de nós entramos em relacionamentos que foram igual o pão amassado pelo diabo? Quantos de nós gastamos a nossa vida perseguindo ilusões, fantasias, dinheiro, fama, poder, e a vida passou e a gente não alcançou e ainda gastou o que não tinha? Quantos de nós vivemos frustrados porque queríamos que as pessoas se dobrassem aos nossos caprichos e isso não aconteceu? Então a gente cai em si. Quantos de nós passamos a vida mendigando o amor dos outros? Mendigando carinho, mendigando atenção, mendigando uma ajuda. E chega uma hora que a gente cai em si e entende que nós temos um Pai amoroso que tem de sobra para nos oferecer. Mas a gente prefere ficar com a cuia de indigente, mendigando a quem não tem, a quem conta os centavos para poder dar uma moedinha para nós, do que recorrer a Deus, que é pródigo, é generoso em todas as coisas. Tem muita coisa que na minha vida e na sua vida a gente não recebe, porque a gente não pede. Esse filho recebeu do pai até o que ele não merecia, porque ele pediu, dá-me a parte da herança. Mas depois, esse filho recebeu do pai o que ele precisava, porque ele fez lá na frente a mesma coisa que ele fez lá atrás. O quê?
recorreu ao Pai e pediu. Você tem recorrido ao seu Pai do céu e tem pedido a Ele em primeiro lugar o que você precisa? Porque o Pai do céu, por vezes, entrega as coisas por mão daqueles que o servem. Não foi o pai quem pôs a túnica no menino, mas foi aquele que o pai mandou. Muitas vezes, quando a gente se achega diante de Deus, levando as nossas misérias, Deus sempre põe um amigo no nosso caminho para nos ajudar, para nos apoiar, para nos levantar, para nos lavar, para nos vestir. Vai dizer, Márcio, foi um amigo. Um amigo, diz a palavra de Deus, é um remédio de vida e imortalidade. Um amigo vale mais do que herança. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. O amigo é uma coisa tão sagrada que é Deus se manifestando por meio daquela pessoa a nós. Porque toda boa amizade, santa amizade, verdadeira amizade procede de Deus e santifica os dois, a quem dá e a quem recebe. Santifica aquele que se faz amigo e santifica aquele que tem amigo. Mas a amizade só é possível entre pessoas boas. Calhordas não têm amigos, têm cúmplices. A amizade só é possível entre pessoas verdadeiras, entre pessoas íntegras, entre pessoas que confiam uma na outra. Se a gente não tiver integridade, nós vamos achar que temos amigos, mas vamos ficar igual um macaco, pulando de galho em galho, porque ninguém aguenta a gente. Ninguém suporta a gente. Aí nós vamos chamar de amigo quem é colega. Aí nós vamos chamar de amigo quem faz comércio conosco. Porque numa roda de comerciantes todo mundo é amigo. Porque tem interesses em comum. Mas você vai descobrir quem é amigo seu de verdade na hora da necessidade. Cadê os amigos de farra desse homem? Desapareceram. Porque enquanto ele tinha dinheiro, o boteco estava cheio de gente em volta dele. Pagava a bebida de todo mundo. É engraçado, né, gente? Num boteco você não fica sem cachaça, mas um prato de comida você não ganha. Se você pedir, paga uma linguiça aí para mim, o cara não paga, mas se você pedir, paga uma cachaça para mim. Se ele não pagar, o outro que ouviu paga. Engraçado, né? Desgraça. Amigo de boteco é assim. Ele ajuda você naquilo que não te faz bem, mas naquilo que te faz bem ele não tem essa disposição de ajudar. Cadê os amigos da farra? Você já caiu doente? Já ficou muito tempo doente? Sabe quem são os seus amigos? Não são aqueles dos quais você tinha saudade quando você estava deitado na cama e não foram lá te visitar. No máximo passavam uma mensagem, faziam uma ligaçãozinha para poder se desculpar com a consciência porque não queria ir lá te ver. Amigo é quem ficou do teu lado ali, ó, cuidando de você, limpando você, trocando sua fralda, limpando a sua boca, dando comida na sua boca. Provavelmente sua mulher. Provavelmente seu marido. Provavelmente sua mãe, seu pai. Quando a gente casa mal, quando a gente é mal casado, na hora da necessidade, nem a mulher, nem o marido fica do lado da gente. Vai embora. Sofreu um acidente. Se você é mal casado, a pessoa vai embora. E abandona mesmo, Márcio. Foi a falência. O outro vai, pega a mala e vai embora. Ficou inútil. Ficou inútil. O outro vai embora, se você é mal casado. Agora, se você casou bem, com uma pessoa que te ama e é seu amigo, essa pessoa vai estar do seu lado até o fim. Se você se casou bem, ou você vai enterrar essa pessoa, ou ela vai enterrar você. Porque até o último momento, quem vai cuidar do seu corpo é ela, que está cuidando hoje e vai cuidar lá no final. Não vão ser os seus amigos de bar, não. Não vai ser. Cadê os amigos de bar desse camarada? Ficou ninguém. Sabe quem sobrou? O pai dele, que ele desrespeitou,
que ele tirou dinheiro, que ele atrapalhou os negócios da família. Porque quem tem negócio, gente, e às vezes negócio grande, sabe que funciona igual uma engrenagem. Você tira uma pecinha, você fala, vou tirar só essa pecinha aqui. A engrenagem grande para. Precisa ser consertado porque estava tudo arranjado para funcionar igual um reloginho. Aí a pessoa diz, vende isso aqui, me dá isso aqui. Atrapalha na engrenagem. Esse rapaz foi lá e atrapalhou os negócios do pai dele. E o pior, mentiroso, traiu o pai, rapou fora poucos dias depois. Foi para longe, não deu notícia, ao ponto do pai pensar que ele estava morto. Sabe o que o amor faz com a gente? O amor faz a gente perdoar o imperdoável. O amor faz a gente perdoar o imperdoável. Esse filho não merecia perdão. Só que perdão não é coisa que a gente mereça. Por isso que se chama perdão. Perdão é algo que a gente dá a quem não merece. A pessoa recebe sem merecer. Quando você perdoa o seu esposo, você perdoa justamente porque ele não merece. Quando você perdoa a sua mulher, é porque ela fez alguma coisa que não merece o seu perdão. O perdão só é dado aos não merecedores. Interessante, né? Todas as vezes que você perdoa alguém, é porque essa pessoa fez por não merecer. Porque se ela merecesse, então não é perdão, é troca, é negócio, é acordo, é outra coisa. Mas o perdão, só quem ama pode dar, porque o perdão é gratuito. O perdão passa por cima da porcariada toda que o outro cometeu. E quando esse rapaz voltou para casa, achando que o pai ia olhar torto para ele, o pai viu de longe. Você sabe por que o pai viu de longe? Porque o pai estava esperando aquele rapaz voltar para casa. Vê de longe quem espera há muito tempo. Esses dias eu conversava com os meus irmãos ali de governo local, Fábio e a Rosa. E numa conversa, eu ouvi algumas coisas que eles não ouviram. Aí eu falei assim, sabe por quê? A expectativa. Está esperando. Você vê o que você espera. Se você está esperando, quando chega você vê. Se você não está esperando, aquilo não era importante, você não escuta. Ou você não vê. É interessante, não é? Esse pai esperava todos os dias esse filho voltar para casa. Esse pai esperava e rezava por esse filho. Você está brincando, Márcio? Eu tinha um programa que eu apresentava chamado Papo Aberto. E um dia eu entrevistei uma senhora que ela montou uma ONG para procurar pessoas desaparecidas. E ela montou essa ONG para procurar a filha dela, a qual ela ainda estava procurando. Desaparecida há 30 anos. Há 30 anos. Não para de procurar. Porque o amor nunca para de procurar. Então esse pai esperava esse filho e quando ele apareceu, ele já desceu do teto da casa, porque era comum eles subirem no teto da casa, era uma laje batida, para olhar longe, para ver o pôr do sol. E quando ninguém reconheceu aquele menino, porque como é que você reconhece? Cabeludo, barbado, encebado, fedendo porco, sem calçado, sujo, deformado, só pele e osso. Ninguém reconheceu aquele indigente, mas o pai reconheceu. Aquele rapaz não tinha condições de receber o amor do pai dele. Você sabe por quê? Porque ele tinha medo de ser rejeitado. Tanto que ele cai de joelhos, ele não olha nos olhos. Ele cai de joelhos e começa a fazer uma confissão. Pai, pequei contra o céu e contra ti. E o pai aceita essa confissão, porque é verdade, pecou mesmo. Mas quando o filho começou a dizer,
eu não sou digno de ser tratado como teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ele deu nele um cala-boca. Cala a boca. Traz a roupa, traz a sandália, traz o anel, que ele começou a falar besteira. Ele é meu filho, como que eu vou tratar meu filho como um empregado? E ali, como canta o padre Zezinho, morreu num abraço. O mal que eu fiz. Morreu num abraço. Vou contar rapidinho uma coisa para você e a gente vai rezar. Um rapazinho de uns 16 anos discutiu com os pais. E na madrugada ele tomou a decisão de fugir de casa e sumir sem rumo. E não deixar notícia. Juntou ali, dentro de uma mochila, umas roupas que ele tinha no armário, pegou o que dava sem fazer barulho, umas mesadinhas que ele tinha juntado, e para não ter polícia no encalço dele, deixou um bilhete para o pai e para a mãe. Pai, mãe, não me procure. Cansei desta vida, cansei de vocês, vou viver a minha vida, não quero mais ninguém me perturbando, não fui sequestrado, não morri, só estou indo embora, não me procurem mais. E esse rapazinho debandou das longínquas paragens do nosso país, foi para São Paulo. Chegando lá, ele pensava que ele ia conseguir trabalho fácil, né? Mas ele nunca tinha trabalhado, tinha um pai que o sustentava, então ele não tinha aptidão para um serviço. Estudar ele não tinha condições, porque ele não tinha onde morar, ele não tinha o que comer, ele precisava trabalhar. Quando ele conseguia um dinheirinho, ele ficava feliz da vida. Mas a maior parte dos dias ele não conseguia emprego nenhum. Onde esse jovem dormia? Se você passar em São Paulo, você vai ver muita gente boa e honesta assim. Dormindo em barraca, embaixo da ponte, embaixo do viaduto. E ele fazia isso. Ele dormia de dia, para de noite ele se vigiar, para ninguém fazer maldade com ele. Ele não tinha vida, ele catava comida nos caldeirões de lixo, nos tambores de lixo dos restaurantes. E ali, com muita dificuldade, uma pessoa teve compaixão dele, deu um trabalhozinho para ele, arrumou um cantinho lá para ele dormir. E quando ele conseguiu o mínimo de dignidade, ele percebeu que isso não era o suficiente, deu-lhe uma tristeza, gente. E ele percebeu que essa tristeza tinha nome, era a saudade. Já tinha passado 2 anos, ele estava longe de casa. Nossa, gente. Ele pensou, vou voltar para casa, mas se meu pai me rejeitar, não me aceitar lá, vai ser pior do que se eu não tivesse ido. Ele falou, então vou mandar um recadinho na frente. Escreveu uma carta, botou, sem assinar, sem pôr endereço, botou e enviou para os pais. E na carta ele dizia assim, olha mãe, pai, eu não mereço voltar para casa. O que eu fiz com vocês foi cruel demais. Mas tal dia, no domingo, eu vou estar passando em frente de casa em algum horário. A gente combina um código. Se vocês me quiserem de volta em casa, vocês façam isso. Senão eu passo adiante e nunca mais volto. Não vou incomodar vocês, porque eu não tenho condições de bater na porta e vocês fecharem a porta na minha cara. Eu acho que eu não vou querer mais viver. Então eu vou passar aí em algum horário, se eu ver este sinal eu entro. Eu peço a vocês que pendurem naquela árvore que tem aí de frente de casa, pendurem um lencinho branco, porque aí eu vou entender que eu posso descer, que vocês vão me receber. Disse que quando chegou a hora dele entrar no ônibus, gente, disse que ele estava amarelo, mais do que aquela camisa ali do sapo. O povo nem chegava perto dele, achava que ele estava com hepatite. A hora que ele entrou naquele ônibus, que o ônibus ia virar na esquina da casa dele, ele não teve coragem de olhar, ele abaixou, colocou a cabeça entre os joelhos, começou a chorar. Uma senhora que estava sentada do lado perguntou, meu filho, você está bem? Tem alguma coisa? Ele falou, dona, por favor, me ajuda. Eu não tenho coragem de olhar. A senhora está vendo uma árvore grande em frente a uma casa amarela? Ela disse, sim, estou vendo. Ele disse, dona, me diga, tem um pano branco, um lencinho branco pendurado nesta árvore?
Aí a mulher demorou para responder. Aí ele, dona, por favor, um cordão branco, uma linha branca, qualquer coisa branca serve. Aí ela olhou e disse, meu filho, eu custei a ver, foi a árvore. Porque tem tanto lençol estendido nessa árvore, que nem dava para ver que era uma árvore. Tem tanto pano branco que a gente quase não vê. Eu quero dizer para você que reza conosco nesta manhã, Deus já esgotou as cotas de toalhas brancas da sua cidade, para dizer para você que Ele é seu Pai e que a casa dele está de portas abertas para você, que Ele nunca te rejeitou, que você é um filho amado e que você não precisa comer a comida dos porcos, o resto, e que nem precisa ficar mendigando ajuda e amor, porque você tem um Pai pródigo em seu favor. Vamos recorrer a Ele? Vamos orar a Deus e vamos pedir que Ele seja a resposta para todas as nossas dificuldades. Deus te ama, Deus te ouve, Deus há muito te esperava de volta. Não seria hoje o dia de você dizer a Ele, meu Pai amado, eu pequei contra o céu e contra ti. Realmente não sou digno de ser chamado teu filho. Mas eu estou aqui porque eu não aguento mais viver sem ti. Entra, meu Deus, na minha vida. Me dá a graça de voltar à tua amizade, de entrar na tua casa. Oremos, irmãos.